Então, bom dia, meus queridos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Boas Novas. Hoje nós vamos falar sobre fundamentos da fé. É muito precioso esse assunto, na verdade é a chave da vida cristã. A Bíblia diz 4 vezes que o justo viverá da fé. A fé é o modo de vida pelo qual Deus nos chamou para viver. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a mão que puxa o reino dos céus para a terra. A fé é aquilo que manifesta o invisível. A fé é aquilo que traz para o presente o que temos para o futuro. Sabe, vou dar algumas definições de fé para a gente começar aqui. A fé é a palavra do grego pistis. Pistis significa a firme convicção. A convicção baseada no que se ouve. Então, a fé, ela não é algo aleatório. A fé, ela não é simplesmente um sentimento. A fé bíblica, ela é baseada naquilo que se ouve. Sabe, em Romanos 10, 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé, irmãos, ela não é um pensamento. A fé é quando você ouve a palavra. Quando você se dispõe a ouvir a palavra, fé está sendo gerada no seu coração. No tema ainda, o que é fé, né? Segundo o dicionário da língua portuguesa, fé é crer, é ter confiança, é acreditar. Né? A fé, segundo a definição bíblica, está em Hebreus 11:1, que diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Imagine, se você tem fé naquilo que você pode ver, já não é fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Aleluia. E o fundamento das coisas que se esperam. Glória. Quando você está esperando no Senhor, o fundamento dessa sua confiança se chama fé. A fé, ela vem pelo ouvir e confiar em alguém. A fé, ela começa quando você ouve e ela permanece quando ela se fundamenta dentro de você. A ponto de quando você olha para o presente e não corresponde àquilo que a Bíblia diz, o fundamento que está dentro de você é suficiente para não te fazer parar. Isso se chama fé. Aleluia. Significa o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. A fé é a convicção do que a palavra de Deus diz e agir à altura desta palavra. A fé não é somente você ouvir. A fé, ela te faz agir à altura daquilo que você ouviu. Se você só ouve, essa fé não é completa. Quando você ouve e isso se fundamenta dentro de você, essa palavra que você ouve se fundamenta dentro de você, a ponto de fazer você agir de acordo com aquilo que você fala, com aquilo que você pensa, com aquilo que você ouve, essa é a fé do tipo de Deus. Que maravilha! A fé em Deus é a convicção no que se ouve da palavra. Se a Bíblia não pode concordar com o que você quer, Deus não pode manifestar o poder a seu favor. Veja o que essa declaração está dizendo. Que a fé, ela está ligada também ao que a palavra diz. Qual é o limite para Deus manifestar aquilo que você crê? Aquilo que está escrito na palavra. Se a palavra não pode concordar com aquilo que você crê, Deus não vai poder manifestar aquilo que você quer. Vou te dar um exemplo básico. Você não pode crer para Deus querer matar a vida de alguém. A Bíblia não fala sobre isso. Você não pode crer para Deus colocar uma doença em alguém. Você não pode chegar lá e orar ao Senhor e dizer assim: Senhor, eu quero muito que o Senhor coloque um câncer em alguém para que ele aprenda. Deus não pode fazer isso. Isso está em desacordo com a sua palavra. A sua fé, ela tem que concordar, aleluia, com o que a palavra diz.
A sua fé tem que ter um fundamento, e o fundamento é a palavra de Deus. Existem princípios de fé que precisam ser bem estabelecidos para que você viva uma vida vitoriosa, para que você viva uma fé livre de pensamentos contrários ao que a palavra diz ao seu respeito. Agora, deixa eu falar um pouco sobre a importância da fé. Nós falamos aqui um pouco sobre o que é fé, porque nós falamos que a palavra fé no grego, usada em todo o Novo Testamento, é a palavra pistis, né, que é a convicção baseada naquilo que se ouve. Agora, qual é a importância da fé? Eu também falei que a fé é o modo de vida do cristão. A Bíblia diz que o justo vive da fé. O justo vive além daquilo que ele vê. O justo vive além daquilo que ele pode sentir. O justo vive além daquilo que ele pode tocar. A fé não está baseada no que se vê, mas no que se ouve. Então, qual é a importância da fé na vida do cristão? Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que o busca tem que crer que ele existe e que é galardoador dessa busca. Veja que coisa linda. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que eu posso definir com isso? O modo de agradar a Deus é pela fé. Quando você age pela fé, você está agradando o seu Pai. Quando você age pela fé, você está agradando o seu Deus. Quando você age pela fé, você está dizendo: a tua graça, meu Pai, me basta. Quando você vive pela fé, você está dizendo: Pai, eu não vivo pelo que vejo. Pai, eu não vivo pelo que sinto. Pai, eu não vivo pelas circunstâncias. Eu não estou bem hoje por causa das circunstâncias. Eu não vou estar mal amanhã por causa das circunstâncias. Eu vivo pela fé. Aleluia. Quem vive pela fé vive acima das circunstâncias. Glória. E é esse o modo de vida que agrada a Deus. Deixa eu te dizer, isso não é uma forma de acepção. A Bíblia não está fazendo acepção de pessoas. Imagine um pai que tem 2 filhos. O pai ama os 2 filhos. Mas às vezes tem um que o agrada e tem outro que desagrada. O texto não está falando de amor. O texto está falando de agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Saber que o Senhor nos ama é maravilhoso, mas saber como agradá-lo é melhor ainda. Amém? Então, Deus tem muitos filhos aqui na terra que precisam entender como agradá-lo, porque ele já ama. O amor de Deus é incondicional. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não diz Deus amou o Brasil e odiou os Estados Unidos. Não diz isso. Diz que Deus amou o mundo. Deus ama a todos. Aleluia. Agora, nós estamos falando hoje sobre fé. E estamos falando não do motivo de Deus nos amar, mas de como agradá-lo. Deus vai se agradar quando você se posicionar em fé. Quando os relatórios chegarem para você e dizerem assim: ei, você tem que parar. Ei, aquele exame que você fez deu positivo. Ei, a sua conta bancária está negativa. Comece a murmurar e você se levanta, fundamentado nas promessas que Deus já te falou, fundamentado nas promessas que estão na palavra a seu respeito, e você diz: ei, Satanás, você perdeu já. Eu estou inabalável, eu estou em fé. Nada me tira do lugar, nada me tira da posição, porque Deus me chamou para viver uma vida de fé e eu quero agradar o meu Pai. Aleluia! Então, depois de falarmos qual a importância da fé, que a fé é a forma de agradar a Deus, a gente vai falar aqui como obter essa fé. Né? A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você pode dizer aí comigo: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé, ela não vem por sensações. Eu estou todo arrepiado. Eu estou chorando. Eu estou sorrindo. Eu estou com vontade de subir pelas paredes, dar uma cambalhota. Isso são reações.
Mas a essência da fé, o fundamento da fé é ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como fé vem? Ouvindo e ouvindo. Ouvindo e ouvindo. Porque fé está ligada à perseverança. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você está se submetendo, está gerando uma fé dentro de você. É interessante que Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 ao 27, fala sobre dois homens, o homem prudente e o homem imprudente. E ele diz que o homem prudente, ele ouve, é aquele que ouve a palavra e pratica. E o homem prudente é aquele que ouve e não pratica. Ele diz que aquele que ouve é comparado a um homem que estabeleceu a sua casa sobre a rocha. Vem os ventos, vem a chuva e ela está inabalável. E aquele que é imprudente é aquele que ouve, mas de forma relapsa não pratica. Ele é comparado ao homem que coloca a sua casa sobre a areia, na primeira dificuldade, no primeiro problema, na primeira chuva que cai, no primeiro vento que sopra, a casa cai. Eu não sei, querido, como está a sua casa, eu não sei como está a sua vida, mas se você ouvir a palavra e decidir praticá-la, sua casa será inabalável. Aleluia! A fé vem pelo ouvir, ela permanece pelo meditar e ela cresce pelo praticar. Quando você ouve a palavra, você deve meditar. Você já viu, você já teve contato com alguém ou você já passou pela circunstância de você ouvir a palavra no domingo na sua igreja ou na internet, onde for, e com 10 minutos se levantar outra coisa e você esquecer da palavra que você ouviu há minutos atrás? Quantas vezes nós vamos para o culto no domingo e alguém nos encontra e diz aí, e aí, querido, como foi o culto ontem? Rapaz, foi uma bênção. Aí a pessoa pergunta a você, o que foi que o seu pastor pregou? Rapaz, eu não lembro bem o texto não, mas eu só sei que foi uma bênção. Eu não sei se o céu subiu, ou se a terra subiu, ou se o céu desceu. Mas deixa eu te dizer, aleluia, você ficou nas sensações, você ficou naquele movimento, mas esqueceu do fundamento. Porque o arrepio passa, o choro passa. Sabe, aquela emoção é uma reação momentânea. Mas o que vai te sustentar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, até o outro domingo, é a fé. É o extrato daquilo que você ouviu. Então, o segundo passo, depois de ouvir, é meditar. A ciência mostra que você só absorve 15% de 1 hora daquilo que você ouve. Você vai para uma palestra de 1 hora, você esquece 85%. Se você conseguir meditar, você pode subir isso até para 50%. E esses 50% vão fazer toda a diferença. Então, a fé vem pelo ouvir. Ela permanece, ela é conservada pelo meditar. E ela cresce pelo praticar. Pastor, como eu posso praticar? A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, que a palavra ela está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A Bíblia diz também, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, que o espírito da fé é: eu criei, por isso falei. A primeira forma de praticar é falando. Você precisa falar. Não é ilógico, é irracional você dizer que crer no seu coração, que ouviu a palavra e meditou, mas aquilo que você diz não corresponde ao que você medita e nem ao que você ouviu. Aquilo que você ouve é aquilo que você fala. Aquilo que você medita é o resultado, vai ser aquilo que você fala. Então, essa sequência de ouvir, meditar e falar, ela é a sequência primordial da fé. E depois de falar, você precisa agir de acordo com aquilo que você ouviu, de acordo com aquilo que você meditou e de acordo com aquilo que você falou.
sabe? Imagina a mulher do fluxo de sangue, né? Marcos 5, no capítulo 5, versículo 25 a 31, fala de uma mulher que interrompeu uma caravana. Jesus estava indo para a casa de Jairo, né? Ressuscitar a filha de Jairo. E no meio do caminho, aquela mulher tocou na orla de suas vestes e foi curada. Imagina só isso. Essa mulher, ela não foi lá de todo jeito e foi ser curada. Aquela mulher ouviu dizer que Jesus estava passando por ali, saiu de onde estava. Por quê? Porque a partir do momento que ela ouviu que Jesus estava por ali, que Jesus ia passar por ali, ela começou a dizer consigo mesma: se eu tão somente tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Sabe, irmãos, imagina alguém que dizia, porque ela não disse em um momento, a palavra dizia, é uma ação contínua. Ela começou a meditar, ela começou a falar consigo mesma, ela começou a dizer: se eu tocar na orla de suas vestes, eu serei sarada. Se eu tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Se eu tocar na orla de suas vestes, eu ficarei sarada. Ela já tinha tentado de tudo e só restava a fé. Ela gastou todo o seu dinheiro com todos os médicos e no lugar de melhorar, só piorava. Então ela tinha uma decisão. Ouviu, ela meditou a ponto de praticar. Oh, aleluia! Então, irmãos, você precisa praticar a palavra. Você precisa confessar a palavra. Ah, pastor, eu não sei como orar. Eu não sei o que pedir. Começa a ler para você mesmo aquilo que a Bíblia está dizendo. Abra a tua Bíblia agora, se você está em casa. Abra a sua Bíblia agora e comece a ler em voz alta, a ponto de você mesmo ouvir o que você está falando. E você vai perceber que isso vai alimentar a sua fé. E isso vai te levantar. Possa ser que você não estava nem com vontade de se levantar hoje. Mas ao mesmo tempo que você se levanta por dentro e começa a ler a Bíblia, mesmo com pouca força, mesmo com vontade de nem fazer, você começa a ler de voz alta e você mesmo ouvindo. E o povo tudo achando que você é doido. Tudo achando que você não tem juízo. Que você já perdeu as estribeiras. E você começa a meditar, você vai ver que esse dia será um novo dia para você. Você vai ver que hoje será um começo de uma nova história, um começo de um novo momento na sua vida. Sexta-feira que vem, nós vamos aprender como fé cresce, qual é a diferença de fé e esperança, como é que nós podemos ter ações correspondentes à nossa fé e como liberar essa fé.